Nesta semana, em Meu Caminho é Te Amar, Memo e Daniela sacrificam seu amor. Memo e Úrsula vão se casar. César descobre que Úrsula está grávida e a enfrenta, e mais. Fausto está a ponto de descobrir o que aconteceu entre Memo e Daniela. Confira tudo isso e muito mais a partir de agora, no resumo semanal de 6 a 10 de janeiro de 2025. Feliz Ano Novo para todos vocês. Deixem seu like, se inscrevam-se no canal e ativem as notificações. Daniela diz a Memo que pensou que eram parceiros, que iriam transformar seu jardim juntos e acreditou que podia contar com ele e que ao lado dele teria outra oportunidade para ser feliz, para se sentir amada, e sonhou com tudo isso porque confiava nele e se iludiu como uma tonta. Ela diz a Memo que pensou que ele era diferente, transparente, que se importava com ela. Memo diz que a ama. Ela questiona então por que ele a traiu. Memo diz que não quis enganá-la e jamais a machucaria. Ela diz que ele fez isso quando não disse a verdade. Memo diz que queria dizer a verdade, mas não achou o momento oportuno. Ela o chama de mentiroso e diz que isso não pode estar acontecendo. Guilherme diz: apesar de tudo, eu não posso lutar contra o que eu sinto por você. O seu amor criou raízes no meu coração e na minha alma. Te amo, Daniela. Te amo. Os dois se beijam apaixonadamente. Sebastian diz ao pai que começou a trabalhar na empresa, mas quando encontra algo que o apaixona e que pode ajudar a construtora, eles pensam que é brincadeira. Eugênio diz que se interessa e diz que se ele levar adiante esse projeto, conta com seu apoio. Daniela está emocionada pelo seu amor pelo caminhoneiro. Ela acha que isso está errado. Memo diz que não podem controlar tudo. Daniela diz que eles estão conversando como se tivessem um mar de possibilidades entre eles, mas ele terá um filho com Úrsula e irá se casar com ela. Daniela diz que nunca devia ter se apaixonado por ele, mas há uma grande conexão entre eles, por ele ser o pai biológico de Isabela. Memo a acalma e diz que podem se esquecer de tudo por um momento. Daniela diz que não entende porque com ele perde a cabeça. Ela chora muito. Memo pede perdão a ela e também chora. Yolanda liga para Graziella e diz que o pai dela está com apendicite e será operado. Grazi não se importa e deseja que o pai morra. Eugênio diz a Sebastian que o apoia porque o viu tão apaixonado com aquele projeto e o ama e acredita nele, e ele é seu filho. Sebastian fica emocionado. Eugênio diz que sabe que eles têm muitas diferenças e que ele não o perdoa por ter o mandado para estudar num internato fora do país e entende o rancor dele por ele e também não se perdoa por não ter sido um pai presente na vida dele. Eugênio fala o quanto ama o filho. Memo pede a Daniela para conversarem. Daniela diz que isso dói demais. Memo pergunta o que pode fazer. Daniela pede que ele coloque as plantas no caminhão e leve para a casa de Cláudia. Ela diz que não consegue trabalhar com ele. Ela pede para esquecerem do beijo que deram. Guilherme jura o quanto a ama. Ele diz que não pode cancelar seu casamento com Úrsula, porque ela está esperando um filho seu. Ele diz que a vida o colocou em um caminho difícil, mas tem que responder por Úrsula. Ele pede que Daniela não a afaste de Isabela. Daniela não diz nada e se retira. Sebastian diz ao pai que vai pensar na proposta dele. Eugênio diz que imaginou que esse projeto seria importante para ele. Eugênio pede que ele tome todo o tempo que quiser para pensar nisso. Gabi pergunta a Sebastian se gostaram do projeto dele. Sebastian diz que sua irmã e Fausto odiaram, mas não se deixará ficar para baixo por causa deles. Sebastian pergunta a Gabi o que aconteceu entre ela e João Paulo. Gabi diz que nesse momento prefere se concentrar no trabalho. Memo volta para casa e encontra Úrsula. Ele pergunta por que ela vem ali quando ele não está. Úrsula diz que tem as chaves. Úrsula estranha a atitude de Memo. Memo diz que deu voltas e voltas na cabeça e está com algo dela na sua cabeça. Úrsula pensa que Daniela falou algo para ele. Memo diz que soube por outra pessoa e não pode acreditar que ela o prejudicou, sabendo quão importante sua filha é para ele. Memo pergunta a Úrsula por que ela contou para Fausto que Isabela é sua filha. Daniela chega em casa muito triste. Jerusa pergunta se ela está assim por causa de Isabela. Ela diz que já sabe de tudo e afirma que Memo é um bom homem.
mãe e fará tudo de bom para a menina. Daniela diz que Memo lhe escondeu isso, mas agradece demais a Deus pelo pai biológico da sua filha ser um homem tão maravilhoso quanto ele. Úrsula diz a Memo que só queria ajudá-lo. Memo grita com ela e pergunta como. Ele diz que ela provocou que afastassem Isabela dele para sempre. Ela diz que fez tudo com boas intenções. Memo joga na cara dela o mal que ela fez e pergunta que diabos ela é. Úrsula diz que é a mulher que o ama e que está disposta a lutar por ele e pelo filho deles contra quem seja. Jerusa oferece um chá para Daniela. Daniela recusa e diz que está bem. Jerusa oferece de conversarem para ela desabafar com ela. Daniela diz que precisa de tempo para digerir toda a informação que soube. Daniela pensa no beijo que ela e Memo deram e chora. Ela não consegue esquecê-lo. Úrsula diz a Memo que fez isso porque estava morrendo de ciúmes e queria tirá-lo do lado dessa lagartixa, que sempre o come com os olhos. Úrsula pede que ele olhe nos seus olhos e questiona se não tinha razão para estar com ciúmes. Ele não responde e ela entende que Daniela deve sentir algo por ele e que ele também deve sentir algo por ela. Úrsula diz que se ele quer que falem honestamente, pede que ele faça o mesmo. Ele se culpa e diz que não queria que as coisas chegassem tão longe. Memo revela que ele e Daniela se beijaram. A vulgar se apavora. Daniela abraça o porta-retratos de sua família e pensa nas palavras carinhosas de Fausto. Daniela conversa com si mesma e pede perdão a Fausto. Enquanto isso, os cachorros Fausto e Karen, que sempre vivem no cio, voltam a ficar juntos. Ele diz que adora a pele dela e os beijos dela. Ela pede para se encontrarem no hotel, hoje à noite. Ele rejeita e diz que terá que ir ficar com Daniela, com tudo isso que está acontecendo. Karen manda uma mensagem para Daniela. Karen diz a Fausto que vão jantar na casa dele e vai levar o Eron. Úrsula se zanga por Memo ter beijado Daniela. Memo diz que quando chegou naquela casa, queria apenas conhecer sua filha e estar perto dela, mas nunca sentiu nada por Daniela. Mas aos poucos foi conhecendo ela e a admirando, e percebeu o grande amor que ela tem pela sua filha. Memo diz que Daniela está no seu coração. Ele afirma que não ficou com Daniela. Úrsula diz que não quer escutar mais e fala que ele está partindo do seu coração. Memo diz que não queria que se casassem sem dizer a verdade para ela. Memo diz que a ama muito. Úrsula diz que se ele disser que a ama, isso já basta, porque esquece de tudo e o perdoa se ele perdoá-la por ter falado com Fausto. Karen chama Eron para acompanhá-la a um jantar na casa do Fausto. Karen apresenta Eron para o pai e diz que eles estão saindo. Úrsula pergunta a Memo se podem se perdoar mutuamente e começarem de novo. Úrsula pergunta se continuarão juntos. Memo diz que eles estão esperando um filho e acredita que tenham muito que acontecer entre eles. Por isso, vale a pena lutar para salvar o casamento deles. Úrsula jura que fará tudo o que puder para funcionar. Ele diz o mesmo. Ela o abraça e o enche de beijos. César vai até Úrsula. Ele diz que Amparo ligou para ele porque Macário está no centro de saúde. Eles saem. Eron diz a Eugênio que suas intenções com Karen são as melhores e fará o que puder para fazê-la feliz. Eugênio fica feliz por eles. Ele abraça Eron e deseja felicidades. Eugênio diz a Fausto que Karen e Eron estão em uma relação. Gabi chega ali e pede permissão para sair mais cedo e ir ao hospital, pois seu pai está sendo operado. Eugênio autoriza a saída de Gabi. Fausto não gosta nada de ver Karen e Eron tão perto um do outro. Amparo deixa Nélida a cargo de Zé Maria. Humberto diz que Macário está em boas mãos. Amparo diz que não sabe como não se deu conta de que Macário estava tão mal. Gabi e Lupita chegam ali. Amparo diz que Macário deu apendicite. O doutor chega e informa Amparo que Macário está se recuperando e que a cirurgia foi um sucesso. Amparo agradece ao doutor. Ela também agradece a Deus. Nélida inventa para Zé Maria que a mãe dele foi para o mercado comprar coisas para o restaurante. Eugênio olha uma foto de Amparo. Fausto critica Eugênio por deixar que seu assistente Eron, um Zé Ninguém, tenha um romance com a filha dele. Eugênio pergunta qual o incômodo, pois Karen é uma mulher adulta e se está feliz, deve respeitá-la. Fausto entende, mas diz que Eron e Karen não têm o mesmo nível. Eugênio diz que não tem esses preconceitos e há anos quer que Karen fique com alguém que tenha quem a ame e que o dê netos.
Fausto chega em casa e se zanga ao ver um fofucho em sua cama. É um lindo gatinho. Isabela vai buscar o bichano. Ela pede que o pai não se chateie e diz que ela e Jerusa encontraram um fofão na rua e é seu pet. Fausto diz que não quer um gato na sua casa. Isabela diz que deixará Jerusa levar o gato se ele dá para ela o que ela pedir. Isabela pede que ele a leve no casamento de Memo. Fausto não aceita. Fausto pede que Jerusa tire o gato dali. Jerusa lamenta com Isabela pelo plano dela não ter dado certo. No hospital, Yolanda pede informações sobre Macário. César vê tudo. Ela se alivia ao saber que Macário se saiu bem na cirurgia. João Paulo chega à casa da irmã e cumprimenta Jerusa. Jerusa diz que o pai de Gabi está no hospital e acabou de ser operado. Jerusa diz a João que Gabi precisa muito dele, quanto ele a ela. Karen pede ajuda a Daniela para escolher um vestido para o jantar da noite. Daniela revela a Karen que beijou Guilherme novamente. Karen fica muito feliz e diz que está contente por ela. Daniela diz que Memo vai ter um filho com Úrsula e eles vão se casar. Daniela diz que não entende como beijou Memo. Ela diz que foi uma loucura, mas que não é assim. Macário agradece Amparo e as filhas por estarem ali. Ele diz que pensou que iria dessa para melhor. Amparo diz que pelo menos ele está melhor. Gabi e Lupita pedem que o pai não exagere. Yolanda liga para Grazi e diz que continua no hospital e quer ver o tigre. Grazi diz que a família de Macário pode vê-la. Yolanda diz que a bruxa e as filhas de Macário foram vê-lo e quando elas saírem do quarto, verá ele. Grazi diz à mãe que ela não tem nada que fazer lá. Daniela diz a Karen que errou. Karen diz que isso foi a coisa mais corajosa que ela fez na vida e aplaude ela, porque o mundo precisa de mulheres atrevidas. Daniela diz que os dois estão comprometidos com outras pessoas. Karen diz que ela ainda tem tempo de pedir o divórcio a Fausto para ficar com Memo. Daniela diz que entre eles não há nada. Karen diz que se não houvesse nada entre eles, eles não teriam fundindo as bocas em uma só. Daniela diz que não machucará pessoas que a rodeiam, nem fará a uma mulher o que não gostaria que fizessem a ela. Karen diz a Daniela que essa é a primeira vez que ela está tão apaixonada por alguém. Daniela diz que esse é um amor que pode trazer dor para os outros e jamais seria feliz às custas das desgraças dos outros. E vai enterrar o que sente por Memo no mais profundo do seu ser, para focar na sua filha. E por Isabela vai tentar salvar seu casamento. Karen fica chateada. Amparo diz a Macário que pensou que ele estava fingindo, mas na verdade era apendicite. Amparo e Lupita saem. Gabi fica ali com o pai. Gabi diz ao pai que João Paulo quer saber como ele está. Macário elogiou o namorado da filha. Jerusa pergunta a João se Gabi o respondeu. Ele diz que não, mas que ela visualizou sua mensagem. Jerusa diz a João que se ele não se apresentar vai perder a Gabi. Jerusa diz a João que Gabriela nunca mentiu para ele. João pensa que Gabi só se tornou sua namorada para ficar perto da sua sobrinha. Jerusa diz que ele é um rapaz gostoso, lindo, musculoso, e qualquer moça morreria de vontade de ficar com ele. E Gabi se apaixonou pelo que ele tem dentro, o coração. Karen chama Daniela de injusta com si mesma e covarde. Daniela diz que está fazendo um sacrifício e é a coisa mais corajosa que fez na vida. A ingênua pede que Karen respeite sua decisão e deixe de pressioná-la. Karen diz que ela tem que tomar as decisões que o coração dela disser. Daniela diz que ela é sua melhor amiga e precisa dela mais do que nunca, mas pede o apoio dela. Karen diz que sempre dirá para ela o que pensa, porque a ama, se importa com ela e deseja o melhor para ela. Daniela diz que nesse momento vai se agarrar à sua família e ao seu casamento e não vai desperdiçar sua vida com um amor impossível. Já de noite, Isabela pede à mãe para levá-la ao casamento de Memo. Daniela diz que Fausto não deixou e não pode levá-la. Isabela fica chateada e diz que Memo também é amigo dela e não entende isso. Daniela pede que ela pare com isso e que vá dormir. Macário pede que Gabi não o deixe sozinho. Gabi diz que se ele precisar de algo pode apertar um botão, que a enfermeira vai ali. Daniela vai jantar com o marido.
Karen e Aaron também estão ali. Karen e Aaron brindam por sua relação. Fausto fica incomodado. Fausto quebra uma taça com a própria mão, que sangra. Eles se preocupam. Daniela chama o marido para irem à cozinha, pois o ajuda. Yolanda vai ver seu amante, Macário. Ele pergunta como ela se atreve a aparecer ali. Yolanda diz que Amparo tem que saber de uma vez por todas que ela existe. Yolanda não se importa com o casamento de Macário. Ela o tranquiliza, dizendo que ninguém entrará ali. Ele diz que a ama também. João Paulo vai à casa de Gabi. Memo o deixa entrar. João Paulo diz a Guilherme que veio falar com ele sobre Isabela, pois soube que ele é o pai biológico dela. João Paulo pede que Memo não faça sua família sofrer, porque Daniela é sua irmã, e mesmo que saiba que Isabela é adotada, a ama de todo jeito. Memo diz que só quer que sua filha seja feliz. Amparo serve uma cerveja para o César. Amparo diz que no casamento de Úrsula vai preparar comidas deliciosas de lamber os beijos que Memo pediu. César admira a maneira pela qual Amparo e sua família gostam de Úrsula. César descobre que Úrsula está grávida e se choca. Daniela faz um curativo na mão de Fausto. Ele adora que ela o dê atenção e cuide dele. Jerusa fica observando. Depois que Fausto sai dali, Daniela chora e Jerusa tenta animá-la. Amparo diz a César que está morrendo de alegria e não vê a hora do seu sobrinho nascer. Amparo fala que antes não gostava de Úrsula e achava ela estranha demais, porque quando ela chegou ali, parecia que tinha chegado corrida de alguém. César diz que conhece Úrsula muito bem. Memo diz a João Paulo que sua sobrinha é uma boa moça, mas não sabe que Isabela é sua filha. João diz que antes de vir falar com ele, já queria resolver seus mal-entendidos com Gabriela. João Paulo se dá de cara com Úrsula. Memo diz a Úrsula que João Paulo já sabe que Isabela é sua filha, mas puderam conversar e esclarecer as coisas. Úrsula diz que trabalhou bastante. Ela pergunta a Memo quando terá que fechar o negócio para a lua de mel deles. Memo tenta desconversar. Ele diz que não quer sair para lugar nenhum. Úrsula pede para adiarem a viagem de casamento. Ela diz que está disposta a tudo para fazer da sua parte, para serem felizes, sem rancores. Memo diz que o filho deles crescerá onde merece, com os pais juntos e o carinho dos dois. Úrsula beija Memo. João Paulo fala com Zé Maria. Ele pergunta por Isabela. E João diz que Isabela irá à escola amanhã e está em casa dormindo. Amparo pede que César lhe conte tudo com detalhes, porque não quer imaginar coisas que não são. César diz que estava brincando e não iria delatar sua prima. Gabi chega em casa. Ela diz à mãe que o pai está descansando, mas ainda triste, pois sente falta de Lupita e dela. João Paulo aparece. Aaron elogia a lasanha. Fausto aconselha Aaron a organizar uma viagem a Veneza com a namorada. Karen concorda. Daniela continua mal. Ela diz que se enjoou um pouco. Karen decide ajudá-la. Aaron diz a Fausto que sua futura esposa é maravilhosa e linda. Yolanda pergunta a Macário sobre o pessoal da construtora que quer comprar os terrenos. Ele diz que são gente séria e que estão muito interessados. Zé Maria não consegue dormir. Ele pergunta sobre seu pai, pois sempre que seu pai lhe conta histórias, consegue dormir. Amparo diz que o pai dele foi operado, mas está bem e se recuperando. Amparo pede que o filho se tranquilize e que espere até o pai receber alta. Ela pede para rezarem. João Paulo diz a Gabi que pensou muito nela e no que aconteceu e se deu conta de que comprou uma briga que não era dele. João Paulo diz que a ofendeu e pede que ela não guarde rancor, pois não se sente bem, nada bem. Ele pede perdão. Daniela diz a Karen que não vai se sentir bem até falar com Fausto sobre tudo o que está acontecendo e sobre o que sente por Memo. Karen pede que ela fique tranquila e amanhã podem conversar quando ela estiver melhor. Daniela diz que precisa contar a verdade ao Fausto. Fausto chega e pergunta qual verdade. Gabi diz a João que ele quer o perdão dela, mas a tratou de maneira horrível. João diz que não quer perder tempo e ficar sem ela. Gabi diz que está muito sentida. Ele diz que está disposto a tudo. Gabi pede que ele lhe dê um colar de diamantes ou uma prova de amor e que ele tire toda a roupa e grite na rua o quanto a ama. João Paulo começa a tirar a camisa. Gabi diz que estava brincando e o perdoa. Ela diz que não suporta nem um segundo mais sem ele. Eles se beijam deliciosamente. Karen diz a Fausto que Daniela não se sente bem e estavam falando sobre Isabela.
Karen pede que Daniela se controle e não complique mais as coisas, pois Fausto não pode saber que ela se apaixonou por Memo. No dia seguinte, Memo se encontra com Daniela. Memo diz que quando sua mãe era viva e pedia conselhos, ela lhe dizia o que sempre era o correto e que ele não ia errar. Ele diz que amanhã se casa com Úrsula, mas não é disso que queria falar. Memo diz a Daniela que acha melhor não trabalharem mais juntos. César procura por Úrsula e pergunta se o bebê que ela espera é seu. Amparo liga para o telefone de Macário. Yolanda atende. Amparo estranha. Macário acorda. Memo diz a Daniela que ela tem todo o direito e razão de estar chateada com ele, desde quando ele chegou à casa dela procurando por sua filha. Memo diz que jamais pensou que se apaixonaria perdidamente por ela. Ele diz que se Úrsula não estivesse grávida, deixaria ela sozinha, por ela e por Isabela. Daniela diz que o amor deles foi um erro desde o princípio, pois se apaixonou por um homem que não foi honesto. Ele diz que não disse nada antes, porque não queria machucar ninguém, mas agora vê que machucou ela. Mas nunca foi sua intenção. Daniela chora e o compreende. Ele diz que vai se afastar dela para ela tomar um caminho na vida, mas não se esquecerá de Isabela. Memo diz que ela sempre teve razão, que por algo entre os dois era melhor. Memo diz que pode conseguir um novo assistente para ela. Ela agradece, mas diz que não precisa, pois terminou o Jardim dos Altamirano e o projeto da casa de praia é em alguns meses. Memo pede que ela permita que ele veja Isabela. Daniela diz que Isabela é filha dela e Fausto, mas ele também é o pai e precisam enfrentar isso juntos, pois é um vínculo que vai uni-los para sempre. Úrsula diz a César para não criar ilusões, porque o filho que espera é de Memo. César fica desconcertado e diz que isso tem poucos dias, e ela o procurava para ficarem juntos. César diz que esse bebê é seu. Ele pede que Úrsula esqueça do casamento com Memo e que faça as malas para irem para Tijuana. Yolanda diz a Amparo que é a enfermeira de Macário e está dando os medicamentos dele. Amparo se acalma e agradece por ela estar pendente do rapaz. Amparo diz que está a caminho e chega em uns minutos. Chorando muito, Memo agradece por Daniela entendê-lo, porque o que sente por ela é tão forte que não pode continuar vendo ela como sua patroa apenas. Daniela diz que também não consegue vê-lo como seu assistente e espera que possam se ver só como amigos. Mais pra frente, Memo diz que amanhã se casa. Daniela diz que sabe e chora. Guilherme chora e Daniela deseja que ele e Úrsula sejam felizes. Ele agradece. Depois da conversa, Daniela entra em seu carro e sai, deixando Memo despedaçado. Amparo diz a Macário que Memo já se casa amanhã e tem medo de Úrsula ter herdado as manhas dele, pois seu irmão merece ser feliz. Amparo ressalta a Macário que o que ele fez à família não tem nome. Ele diz que sabe que ela o ama. Amparo pergunta por que Úrsula nunca fala sobre seu passado. Macário diz que ela não tem muito o que contar. Amparo diz que César lhe disse algo que ainda não tirou da cabeça e lhe fez entender que Úrsula não é honesta. César diz a Úrsula que ela e o bebê pertencem a ele. Ela diz que não voltará com ele e o dinheiro que ele pede é uma fortuna. Úrsula diz que consegue viver sem ele e prefere morrer do que voltar para ele. Ele seduz a piranha e começa a beijar. Úrsula revela que não está grávida e diz que inventou tudo isso para Memo ficar com ela, pois ele queria cancelar o casamento. César acaba acreditando nela. Macário pede que Amparo não ligue para o que César diz. Macário fala mal de César com Amparo. Ele faz a esposa entender que Úrsula é uma boa mulher e que ela chegou ali sem nada e que começou a trabalhar para seguir em frente. Na empresa, Eram dá a bebida favorita de Karen para ela. Ela fica encantada por ele saber o que ela mais gosta. Os dois se beijam fogosamente. Fausto chega ali, vê os dois e diz: "Esse é um lugar de trabalho, não um motel barato." Karen adora incomodar o amante. Eram se aproveita de toda a situação e Fausto só falta se explodir de tanta raiva e ciúmes. João Paulo serve uma Coca-Cola para ele e Gabi. Eles vão comer tacos de queijo. Os dois já estão de boas e fizeram as pazes. Karen pede que Eram lhe dê um momento a sós com Fausto. Fausto diz a Karen que Eram sempre esteve interessado nela, mas se surpreende por ela estar dando trela para ele.
Karen pede que ele não faça drama, porque só foi um beijinho. Fausto diz que fica louco de vê-la com ele. Karen diz que sua relação com Aaron é a fachada perfeita para a construtora não descobrir o que existe entre eles. Fausto diz que não vai permitir que Aaron a beije, nem a toque. Karen diz que é uma mulher livre e pode fazer o que quiser. Karen diz que será totalmente dele se ele se separar de Daniela. Ele não aceita. Ela pede que ele aprenda a dividi-la, assim como ela fez todo o tempo. Léo diz a Memo que hoje é a despedida de solteiro dele. Memo continua sem ânimo pra nada. Léo fica chateado com o irmão. Yolanda comenta com Graziella que os terrenos da bruxa da Amparo valem milhões. Grazi diz que os terrenos estão no nome da esposa de Macário e ele jamais conseguirá vender assim. Yolanda quer dar o golpe do baú em Amparo e deixá-la na rua. O sonho de Yolanda é conseguir o dinheiro dos terrenos de Amparo e ser mulher formal de Macário. Grazi diz que também quer se vingar dessa família, principalmente de suas irmãs, que tiveram tudo, e ela nada. Chegando em casa, Amparo vê Memo triste. Ele pergunta de Macário e ela diz que ele está melhor e amanhã receberá alta. Memo fica tranquilo. Amparo diz a Memo que amanhã ele se casa e não o vê feliz. Ele diz que o único que sabe é que terá um filho com Úrsula e está fazendo certo. Guilherme diz que quase terminou sua relação com Úrsula porque se apaixonou perdidamente por Daniela e ela também o ama. Amparo fica triste e lamenta. Daniela chega em casa com Isabela. Daniela pede que a filha troque de roupa. Daniela diz a Jerusa que desde que buscou Isa no colégio, ela só lhe perguntou e insistiu para ir ao casamento de Memo. Jerusa pede que Dani deixe Isabela ir, pelo menos por um pouquinho. Daniela diz que Fausto não quer que Isabela vá e quer evitar problemas com ele. Amparo diz a Memo que o alertou que isso poderia acontecer. Ele diz que tentou evitar e lutou contra esse sentimento, mas não conseguiu. E ele e Daniela foram flechados pelo Cupido e se apaixonaram. Memo diz que ele e Daniela tinham planos e estavam convencidos de se separarem. Memo diz que esteve a ponto de ser feliz com a mulher que ama e criaria sua filha junto dela. Amparo sente muito por todo o desastre que aconteceu. Daniela ajuda Isabela a fazer as tarefas da escola. Daniela se lembra de quando Isabela conheceu Memo e dos momentos diversos que passaram juntos e foram felizes. Daniela abraça Isabela. Memo diz a Amparo que confessou a Úrsula o que aconteceu entre Daniela e ele, porque não quer começar o casamento deles, à base de mentiras. Amparo elogia o irmão. Ele diz que quer começar a vida com Úrsula desde cedo e tentar fazê-la feliz. Ele quer que seu filho cresça num lar como Deus manda e que tenha o amor de todos da família. Amparo se orgulha do irmão. Yolanda e Macário se comem de beijos. Ela o chama de Tigrão e ele a chama de Pantera. César flagra os dois com a boca na botija e já descobre que ela é amante de Macário. Úrsula chora e amaldiçoa César. César diz a Macário que ele tem maus momentos, mas ainda se satisfaz. César diz a Macário que precisa que ele convença Úrsula a ir com ele para Tijuana. Ele exige, pois senão abrirá a boca e contará tudo para Amparo sobre ele ter um amante. Léo diz a Amparo que Fausto não deixou Isabela comparecer ao casamento de Memo. Amparo fica triste. Amparo vai à casa de Daniela. Ela diz que Isabelinha quer muito ir ao casamento de Memo. Amparo pede a Daniela para deixar Isabela ir ao casamento só um pouco. Daniela diz que seu marido não apoia isso, e isso não é fácil para ninguém. Ela diz que sente muito, mas é impossível. Amparo diz a Daniela que gostaria de contar para ela algumas coisas de Memo, que façam ela mudar o conceito sobre ele. Daniela diz que não tem nada contra Memo, e conversaram, e terminaram bem. Daniela afirma que o problema é Fausto, que não quer Memo perto de Isa. Karen observa Amparo, conversando com Daniela. Amparo fala para Daniela que Guilherme está sofrendo e só vai se casar com Úrsula por dever, já que ela está grávida. Daniela não promete nada, mas diz que vai pensar. Úrsula vai ao hospital ver o tio. Ela pede que ele lhe ajude a calar César para sempre. Karen vê Amparo e diz que seu pai está muito emocionado com o livro que estão fazendo e ele a aprecia muito.
Karen diz que seu pai é um homem maravilhoso e sempre tem um bom olho para as amizades que escolhe. Karen revela para Amparo que foi Úrsula quem contou para Fausto que Memo era pai de Isabela. Karen diz a Amparo que está segura de que Úrsula inventou a gravidez. Amparo fica em êxtase. Karen diz a Amparo que Memo e Daniela se apaixonaram e Úrsula ficou com medo de perdê-lo, por isso traiu assim. Amparo diz que seu pai acompanhou Úrsula até o hospital. Karen diz que o exame de gravidez deve ser falso. Karen diz a Amparo que ela ainda tem tempo de evitar que Memo cometa a pior decisão da vida. Úrsula pede que o tio lhe ajude e contrate alguém para golpear César. Úrsula diz ao tio que se Amparo souber que ele esteve na cadeia antes de se envolver com ela e ficou preso por ter cometido uma fraude, perderá ela para sempre. Macário diz a Úrsula que o marido dela disse que acha que ela esconde algo bem grave do passado. Os cowboys, Memo e Léo, seguem aflitos. Principalmente Memo. Memo não sabe se conseguirá se casar e se dirá sim a Úrsula. Úrsula tem vontade de bater em César por ele andar falando para todo mundo sobre seus segredos. Macário aconselha a sobrinha a fugir com César. Ela não aceita. A enfermeira chega para medicar Macário. Úrsula observa o medicamento e a enfermeira diz que aquilo é um sedante que, dependendo da dose, pode fazer a pessoa dormir muito ou morrer. Úrsula tem uma ideia. Ela diz ao tio que o maldito do César não vai arruinar sua vida. Memo observa o traje que vestirá no dia do casamento. Memo diz ao irmão que gosta muito de Úrsula, mas ama Daniela. Léo o entende e diz ao irmão que Daniela é casada. Memo diz que as coisas estão muito complicadas, mas Daniela e ele se amam. Léo diz que Úrsula morre se ele deixá-la plantada, ainda mais porque ela espera um filho dele. Enquanto isso, Karen pergunta a Daniela se Amparo sabe o que há entre Memo e ela. Daniela diz que entre eles não há nada. Karen diz que se refere ao que eles sentem. Daniela diz que Amparo foi respeitosa e pediu permissão para levar Isabela ao casamento. Isabela chega ali e diz à mãe que amanhã é o casamento de Memo e vai Jerusa, Zé Maria e até seu tio João Paulo. Daniela propõe de ir a outro lugar. Isabela insiste em ir ao casamento de Memo. Úrsula prepara a armadilha e já está com o sedante que vai enfiar em César. César chega até Úrsula e vê ela quase nua. Úrsula diz que está disposta a ir com ele para Tijuana. Úrsula começa a beijá-lo. Os dois pegam cerveja para beber. Gabi conta em detalhes para a mãe como foi sua reconciliação com João Paulo. Amparo diz que sabia que ela iria resolver as coisas com ele. João Paulo cumprimenta a irmã. Ele fala que fez as pazes com Gabi e a ama. Daniela fica feliz pelo irmão. Já Lupita e Sebastian estão numa boate e vão aproveitar a noite para se divertir. Sebastian enche Lupita de elogios e quando vai se declarar para a moça, seus amigos chegam e o cumprimentam. César acredita que ganhou Úrsula. Ela tira a roupa dele e eles começam a se pegar com força. Fogo e violência. Úrsula beija a barriga de César e pega a seringa e enfia no braço dele. César sente uma pontada e Úrsula finge que não fez nada. Amparo diz a Memo que está preocupada com ele porque ele vai se casar, cheio de tristeza no coração. Memo diz que apesar dos defeitos de Úrsula, ela não é uma mulher má e tentará fazê-la feliz. Amparo diz ao irmão que acredita que Úrsula foi quem disse a Fausto que ele é o pai de Isabela. Memo diz que já sabia disso e que resolveu isso com Úrsula. Sebastian se diverte com seus amigos. Eles elogiam a moça novinha com quem Sebastian está. Lupita diz a Sebastian que não gosta do ambiente e pede que ele a leve para casa, porque amanhã é o casamento do seu tio e não quer faltar. Sebastian diz que tudo está apenas começando. Sebastian brinda com seus amigos. Lupita decide ir embora. Sebastian diz que a leva para casa. Humberto pede ao filho para tomarem uma cachaçinha para brindarem pela felicidade dele. Guilherme diz ao pai que o admira e adoraria ter um casamento feliz e exemplar como o dele e de sua mãe,
Martina. Humberto diz que Úrsula é muito sortuda por ter um rapaz bom como ele ao lado. Pai e filho brindam e bebem. César diz a Úrsula que não está bem. Ele se sente mal e cansado. César acaba desmaiando no chão. Úrsula pega uma daquelas fitas para prendê-lo. Ela diz a César que ninguém, absolutamente ninguém, vai impedi-la de se tornar a esposa de Guilherme Santos.